algumas coisas óbvias, mas extremamente necessárias para falar sobre segurança, política de drogas e guerra às drogas, né? Uma vez que a gente pensa essa temática, segurança pública, esse controle territorial, tudo isso que acontece nas favelas e periferias do Brasil e no mundo hoje, não começa do nada, né? Nós temos raízes históricas que explicam isso. A gente não pode falar sobre um tema tão caro e a população que é mais afetada sem falar sobre o período da escravidão nesse país e como, na verdade, as instituições hoje fazem uma manutenção desse controle social, racial e desse território específico que são as favelas. A gente tem, no entorno, quando a gente pensa o proibicionismo das drogas, no Brasil, pioneirismo nisso, né? Ainda no século XIX, 1830, a gente tem a proibição da maconha, que visava exatamente perseguir, controlar pessoas escravizadas aqui nesse país. E aí a gente tem um debate sobre esse termo guerra às drogas, que surge muito, né, de forma emblemática, a partir do que o estadunidense, presidente Nixon, vai falar sobre guerra às drogas. E essa guerra às drogas, vamos dizer aí, nos seus mais de 50 anos, tem uma piada interna das pessoas que pesquisam, estão como ativistas nesse campo, é que as drogas têm vencido ano após ano. E não no sentido moralista da coisa, né? Mas os próprios objetivos da segurança pública, das instituições policiais, não são alcançados, que seria supostamente desarticular o crime organizado, né? Trazer igualdade, enfim, e a paz, que também vai ser um tema dessa mesa. Ao mesmo tempo, a gente tem no século XX, se a gente pensar a colônia, império e depois a transformação para a república, a gente já vai ter no primeiro momento da república a criação de uma seção amparada na correção, na casa de correção da polícia, de entorpecentes e mistificação, que exatamente criminaliza a população negra mais uma vez. A gente vai ter a favela sendo colocada como problema urbano durante todo o século XX, então causando toda essa segregação social, espacial. E por que estou dizendo isso? A favela não é um lugar que surge a partir da ausência do Estado, é a partir da decisão política do Estado. Então, como se configura hoje esse combate? Na verdade, tem uma raiz histórica profunda, racista nesse país. Então, por mais que a guerra às drogas tenha sido exportada pelos Estados Unidos e muito da política de combate, o nosso próprio país fundamenta no racismo o que a gente tem hoje nas nossas instituições. A própria criação de uma Guarda Nacional, após a chegada da família imperial aqui em 1809, que está no emblema da polícia, né, como origem da polícia, quer dizer uma polícia que foi criada para defender o Estado e a elite. Então, não sejamos bobos, que tenha um fundamento por trás econômico, obviamente, de escala mundial, mas também tem outras questões que estão no cunho narcisista, nazista, que ampara e racismo profundamente estrutura. Então, como historiador, eu queria trazer esse lugar no sentido de pensar como o que a gente chega hoje me interessa muito mais as permanências do que as descontinuidades. Então, é um pouco disso, o que a ditadura deixou para a gente, o que permanece hoje. E com toda essa experiência, esse acúmulo, Luiz, sobre segurança pública, quais são, o que se repete hoje, né, que há 40 anos atrás já vinha sendo formulado, o que temos de novo na política internacional que conecta o que está acontecendo hoje no Brasil e no Rio de Janeiro, nas favelas, e quais são as utopias que a gente precisa acreditar e seguir, quais são as propostas que você conseguiria apontar para a gente no sentido de conectar segurança pública, política de drogas e o controle territorial, racial que é feito nas periferias do Brasil. E eu fico pensando, estava ouvindo a mesa anterior, que foi tão interessante, tão rica de fato, pensando quanto a gente avançou nessas décadas mais recentes. Mais velho tem pelo menos essa possibilidade de falar, testemunhando a passagem de décadas, né? Como a gente avançou, como esse debate se enriqueceu, amadureceu, quantos novos recursos e protagonismos estão surgindo, com tanta criatividade, coragem, disposição, capacidade reflexiva. E isso é realmente extraordinário, como a própria mesa reconheceu. E, por outro lado, como a gente não se moveu, como a gente não deu um passo. A gente diz, bom, isso é contraditório? Sim, e nós vivemos imersos em contradições. Se a gente não reconhecer o caráter contraditório dessas dinâmicas, né,
a gente ou se ilude e idealiza conquistas e acaba se imobilizando, ou a gente também se imobiliza inercialmente pela depressão, né? Tantas vezes a gente é desafiado pelo sentimento de derrota e acaba um discurso derrotista que nos condena ao imobilismo. Então, são dois riscos que nós temos de evitar, ao mesmo tempo convocando-os como parte de um alimento reflexivo para alimentar o nosso ânimo também. Nós não nos movemos, esse continua sendo um país profundamente brutal, racista, pátria do genocídio, né, de jovens negros nos territórios vulnerabilizados, genocídio patrocinado, promovido, sobretudo, pela justiça criminal, incluindo aí, com destaque, as polícias, sem esquecer das outras instituições que lhes são cúmplices. Nós tivemos, de 2003 a 2025, 23.159 mortes no estado do Rio de Janeiro, promovidas por instituições policiais. 23.159 mortes, das quais uma parcela ínfima chegou às barras dos tribunais, o que significa que o Ministério Público, a despeito dos esforços ingentes, respeitabilíssimos de companheiros, companheiras nossas que lutam, disputam também no interior dessa instituição, a despeito disso, o Ministério Público agiu como cúmplice, voluntário, involuntário, do genocídio em curso. E nós estamos falando já aí de genocídio e brutalidade policial, e estamos falando de guerra às drogas, estamos falando de política de drogas. A questão das drogas é absolutamente crucial. Ela se converteu numa expressão do racismo e da exploração de classe. Esse país racista, do qual você falava, cuja história é marcada pela escravidão, de exploração de classe em tal magnitude, profundidade e extensão que marcou o capitalismo brasileiro notoriamente, de modo transnacional, como o mais desigual, se nós o compararmos, né, no quadro do capitalismo transnacional, o mais desigual do mundo e, portanto, profundamente autoritário. Esse conjunto é indissociável da questão que parece tão banal, alguns a subestimam como questão de costumes, que é o proibicionismo, a guerra às drogas. Então, nós temos de pensá-la, e de uma maneira muito objetiva, porque, como eu disse, nós avançamos e não saímos do lugar. Então, nós temos que também fazer uma autorreflexão, autocrítica a respeito do nosso discurso, da nossa capacidade de comunicação. Por que é que nós, a despeito de termos avançado tanto, termos ampliado o conhecimento, nossa capacidade organizativa, termos aprofundado as reflexões, por que é que nós continuamos sob hegemonia neofascista e diante do abismo que abre a sua boca para nós logo ali adiante? Pode ser que ano que vem a gente não tenha oportunidade, possibilidade de uma reunião como essa, se o neofascismo voltar ao poder. Então, nós temos de ser muito objetivos. Então, indo aos dados objetivos, é claro que não há nenhum motivo que justifique o proibicionismo. Isso é de uma hipocrisia, de uma irracionalidade escandalosa. Nós temos um problema de saúde pública, que é o alcoolismo. 15 milhões de brasileiros sofrem desse mal, e ninguém está propondo, né, a proibição do álcool. Seria uma estupidez, e há outros interesses, né, que evitam que isso seja sequer discutido. Muito bem, ainda bem, mas não se trata de problema de saúde absolutamente. Toda a hipocrisia já ruiu. Agora o imperialismo estadunidense está acenando com a possibilidade de redefinir, requalificar as organizações soi-disant criminosas, né, como organizações de narcoterrorismo, para passar a dispor de um outro instrumento de intervenção no território sobre a soberania, contra a soberania nacional. Isso está sendo feito na América Latina, no sentido mais amplo. Mas, então, alguns dados. Nós temos cerca de 830 mil presos. E o subgrupo que tem crescido mais, nos ajudando a compreender a expansão demográfica do universo prisional, é aquele representado pelos que estão lá cumprindo pena ou aguardando o julgamento por tráfico. De qual tráfico se fala? Tráfico de drogas? De que se está falando? Quem está sendo preso, de fato?
Os que estão sendo presos, estão sendo em flagrante delito, são os varejistas do pequeno comércio das substâncias ilícitas. Esses aqui, em grande escala, muitas vezes presos sem armas, sem portar armas, sem agir com violência e sem apresentar laços reconhecíveis com organizações criminosas. Esses já representam mais de 30% do universo prisional e esse crescimento foi explosivo nos últimos 15, 20 anos. E como é que isso se dá e por que se dá e quais as implicações disso? Quando um jovem que opera o varejo do negócio da substância ilícita é conduzido a uma unidade prisional, tende, em primeiro lugar, a sobreviver. Para sobreviver, tem de contar com quem lhe garanta segurança. O Estado não o faz porque não cumpre a LEP, a Lei de Execuções Penais. Frequentemente, quem manda no sistema penitenciário são facções. Então, vai ser necessário que haja aí uma negociação, não por razões morais, psicológicas, ou quaisquer outras, não se trata disso, universidade do crime, tudo isso que se diz. Não, é preciso sobreviver e contar com o apoio de quem pode garantir a sobrevivência. Qual o preço lhe será cobrado? Já que não há recursos ali, outros, o único recurso disponível é o futuro. E é, portanto, o comprometimento prospectivo subsequente à sua saída da prisão. O que se negocia na unidade prisional é o comprometimento, o envolvimento no futuro, depois da saída do universo prisional, e isso alimenta, fortalece a facção. Então, nós dizemos que estamos combatendo facções criminosas, operando na direção da segurança pública, investimos bilhões, produzindo não só o próprio genocídio, como ampliando as forças das facções pela mediação do sistema prisional, destruindo a vida de gerações e de suas famílias, e condenando essas pessoas não a 5 anos de prisão, mas a uma vida futura de envolvimento e de profissionalização, porque não lhes restará alternativa a essa trajetória, a esse itinerário. E isso acontece num contexto em que as polícias militares são as mais atuantes. A polícia mais numerosa que está presente em todo o Brasil é a polícia militar, nós sabemos disso. E elas são pressionadas por todos os atores, opinião pública, instituições, pelos políticos, pela mídia, a produzir. E entendem por produção prisão, encarceramento. Ora, elas são constitucionalmente proibidas de investigar. O que lhes resta fazer? Se tem de prender, não podem investigar, prender em flagrante delito. Qual é o grande instrumento possível, nesse caso, para atuar, prender em flagrante delito? A lei de drogas, né? Funciona como uma espécie de grande rede para essa pescaria. O instrumento disponível para prisão em flagrante é a lei de drogas, que será operada nos territórios vulnerabilizados, porque ninguém vai pedir ingresso ao condomínio da Barra da Tijuca, das áreas afluentes, porque ali se exige mandado judicial, e o juiz só o expedirá se houver uma investigação prévia que justifique a solicitação desse mandado. Não haverá investigação preliminar, nem esboço dela, porque a Polícia Militar não tem a competência da autoridade para realizar a investigação. Então, para resolver esse paradoxo, atua-se onde mandados são prescindíveis, onde não há respeito à legalidade constitucional, onde há aí um regime de exceção, porque há uma suspensão do cumprimento da legalidade constitucional, e onde se opera desde priscas eras e da ditadura. Nós não tivemos transição democrática na segurança pública, o que há é continuidade, e não só da ditadura para o nosso período atual, porque a ditadura era herdeira de um legado que provém da fonte que você mencionou, a escravidão. E então se opera a prisão em flagrante no varejo. É disso que se trata, promovendo o encarceramento em massa de jovens negros, reiterando aí o racismo, a desigualdade de classe aprofundando, ampliando as forças das facções, e nós chamamos isso de segurança pública. Então, é disso que nós estamos falando quando nos referimos às drogas. Obrigado. Eu acho que tem uma questão fundamental, né, sobre essa letalidade policial, e reforçando o que o Luiz trouxe, que é, no Rio de Janeiro, esse dado de mais de 23 mil pessoas mortas, dessas mais de 23 mil pessoas mortas, sua maioria negra, obviamente,
E um outro estudo importante feito pelo SESEC, que é o Pele-Alvo, que também analisa quais são as cidades onde a letalidade policial é maior, Rio de Janeiro e Salvador, proporcionalmente. As cidades que mais receberam pessoas negras escravizadas nesse país. Então, não é uma coincidência, não é à toa que essa política se dê também por um caráter de perversão, de controle, né, social, espacial e racial. O observatório ele surge como o exemplo de querer fazer um censo, que foi o que o Bruno falou aqui também. Sem um censo a gente não tem um dado primário e tal. E hoje está sendo realizado em parceria com a Maré, lá em Heliópolis. O pessoal está em formação enquanto eu estou aqui. Então, eu estou muito feliz de estar nesse lugar quase que sagrado, assim, para mim, sabe? E sobre esse tema, assim, as drogas, a gente começou o observatório de uma perspectiva um pouco diferente do que surge em outros observatórios, assim, do pessoal que está na academia, mas também mora no território e se depara com esse negócio de, tipo, pô, não produzem dados da onde eu moro, e aí eu quero fazer isso e tal. Foi uma iniciativa de uma organização que já existia, que é a UNAS, né? A União de Núcleos e Associações dos Moradores de Heliópolis e Região. Eles são um pessoal que está há mais de 45 anos lá em Heliópolis e eles fazem essa questão, toda a mobilização social para trazer políticas públicas para Heliópolis. Então, o meu observatório, o De Olho na Quebrada, que eu gosto de falar que é tipo o primo mais novo do De Olho na Maré, surge desse local, assim, com jovens que não necessariamente estão na academia, que são jovens, muito jovens. Então, eu sou o mais velho lá, eu tenho 25. Então, o pessoal está na margem do 18, 20, está entrando na faculdade agora, descobrindo essas coisas, mas já pesquisa há muito tempo. E eu estou falando tudo isso para contextualizar de que é isso que faz a gente colocar o tema das drogas em Heliópolis. Porque as gerações passadas, assim, tem meio que um tabu de falar sobre isso, né? Sobre, tipo, as drogas, onde está, principalmente São Paulo, assim, que tem uma coisa de, tipo, da comercialização da droga ser um movimento meio escondido, que as pessoas têm vergonha de usar, tem o território e tal. Mas a gente começa pelo que e eu quero estabelecer aqui, que a guerra às drogas não é a guerra às drogas, né? É a guerra a uma população que é o povo preto, favelado, negro, que está ali naquele território. Então, eu acho muito engraçado quando a gente fala desse bagulho de guerra às drogas, segurança. Essa guerra não é uma guerra contra um bagulho imaginário, né? São contra pessoas mesmo que estão no seu território, em todo lugar. E aí esse é o primeiro ponto. Então a gente vai olhar o que essas pessoas fazem, né? Uma guerra contra essas pessoas, o que elas gostam de fazer. E elas gostam de usar droga pelo lazer, sabe? A gente vai olhar os locais que isso acontece, aonde o uso dessa droga está acontecendo, e a gente faz uma pesquisa meio revolucionária, assim, nos bailes funks de Heliópolis, sabe? Esse é o primeiro ponto. Vou trazer um dado. 64% das pessoas vão para o baile para dançar. 47% para beber. O resto é, tipo, flertar. E só 12% vão para usar droga, sabe? Quando você pega isso, que em São Paulo a justificativa para o pessoal adentrar, a polícia adentrar no território, é essa questão de, tipo, da criminalização do baile funk, é onde começa tudo isso. Porque a polícia não entra lá já com esse negócio de, tipo, a gente vai buscar um traficante e tal. Eles entram nessas manifestações de rua, que é majoritariamente uma cultura negra e tudo mais. E a gente lança essa pesquisa um pouco antes de ter o massacre em Paraisópolis, que pouca gente sabe, mas não foi um massacre, mas foi uma operação de massacre, porque no mesmo dia aconteceu em Heliópolis. Então morreram 9 pessoas em Paraisópolis e morreram 2 pessoas em Heliópolis. A maioria dos vídeos que vocês veem circulando desse massacre, da crueldade do pessoal batendo, é em Heliópolis. Isso vai dizer muito de como a polícia em São Paulo funciona. Então, eles usam desse artifício, dessa justificativa das drogas, para adentrar no espaço, né? E colocar a violência. E aí eu questionando outra vez o ponto da segurança. Por que a gente está falando de segurança se as normas da segurança baseadas no Brasil não são para dar segurança para ninguém, tá ligado? É um bagulho para você colocar um controle social dentro das pessoas. E aí eu vou entrar num ponto que é esse ponto de a operação policial dentro dos bailes funk, ela gera um controle territorial. Não propriamente dito pela polícia, da onde a gente vai ficar ou não,
mas as pessoas costumam sair da onde tem o baile para ir para outros lugares e morar em outros lugares, porque o baile é muito barulhento, porque a polícia vem e invade. E isso vai moldando o território de Heliópolis. E aí, depois dessa pesquisa, a gente fez, desse tema, surgiu um tema que é a verticalização, que é uma coisa que está acontecendo aqui também na Maré, né? E é uma coisa que eu acho que liga muito com a parada de Medellín também. Essa transformação do território está sendo por causa da ação policial dentro dos bailes funk. Então, uma pessoa sai da casa que ela mora há anos, vende aquela casa, é construído um prédio gigante e a população toda muda e a polícia para de ir naquele lugar onde estava o baile e o baile migra para outro lugar. E aí fica essa busca de gato e rato que vai definindo as fronteiras de onde a gente vai morar, quem vai sair, quem não vai sair, aonde as pessoas vão ficar, onde as pessoas não vão ficar. Então, eu acho que esse ponto é importante do observatório, que a gente está tratando do nosso território para mais que isso, mais que a segurança seja algo como de proteger o Estado tentando proteger alguém. O Estado não tem intenção de proteger ninguém, sabe? É uma questão de controle mesmo. Em Heliópolis a gente vê desse controle territorial. Então, a violência, a gente fez também depois que morreu um policial lá, a polícia teve uma repressão policial muito grande, e Heliópolis, por ser a maior favela de São Paulo, ela tem como esse território mas a maioria da violência é causada pelos policiais. Então, eu queria fechar com essas duas reflexões que a gente tem lá, assim, será que a guerra às drogas é a guerra às drogas mesmo? Não é a guerra contra uma população negra? Eu acho que aqui a gente já tem a resposta, sim, é a guerra contra o pessoal. E parar de tratar a segurança como uma função do Estado de tentar proteger uma população, porque eu acho que, pela minha vivência agora, trazendo, o Estado não está interessado em proteger, está interessado em controlar. Em Heliópolis, essa violência, a segurança, é usado como instrumento de demarcação de território. Que é um pouco, acho que isso muda um pouco aqui no Rio, né? Vocês têm outras questões, mas é isso. Acho que é isso. Se a guerra às drogas, ou a política de drogas, o proibicionismo, ele é pensado para nos salvar, para nos cuidar em termos de saúde, porque a gente não tem clínicas fortalecidas, porque a gente não tem postos de saúde, redutores de danos fortalecidos, porque pessoas que podem chegar a desenvolver algum problema com o uso das drogas não são amparadas dentro do sistema de saúde. E, na verdade, são presas, são mortas, e se vão no hospital hoje, são criminalizadas, enfim, não são atendidas com dignidade. Então, o que a gente costuma dizer e comunicar sobre é que a política de drogas ela é uma grande farsa, ela sempre foi. Ela foi uma grande farsa no seu surgimento, que além de criminalizar a população negra, também criminalizou toda a sua cultura. Então, a gente tem que lembrar que criminalizou o candomblé, a umbanda, a capoeira, e hoje criminaliza o funk, o pagode, já foi o samba. Toda essa cultura, junto com a política de drogas, é sobre uma perseguição de uma população específica. E isso fica claro em Heliópolis, isso fica claro aqui na Maré. Essa situação de guerra, que não é uma guerra às drogas, mas é uma guerra à população em si. E o capitalismo, nesse sentido, ele amarra tudo isso. Algumas drogas que são muito nocivas à população também não são tratadas no sentido da saúde. A gente não tem campanhas sobre o álcool, a gente tem propaganda sobre o álcool. Infelizmente, talvez esse tempo e esse recurso na mídia hegemônica poderia ser utilizado para comunicar, informar, não proibir. Proibir, historicamente, foi provado que não dá certo. Socialmente, muitos impactos negativos para uma população específica. Eu queria compartilhar um pouco de um livro que estou terminando agora, onde eu fico refletindo muito sobre esses conceitos. O que significa guerra, o que significa paz na favela carioca. E no meu doutorado aqui, eu entrevistei várias pessoas, inclusive que estão aqui hoje também, que trabalham para reduzir a violência na comunidade. Então, são pessoas da favela que trabalham para reduzir a violência dentro da comunidade. Essas conversas com os tecedores, né, ativistas, movimentos sociais aqui, foi fundamental para a minha pesquisa no doutorado e também para esse livro. E aí eu venho com essa questão, né, o que significa paz e guerra nesse contexto de uma violência urbana? E o que significa paz quando o Estado
vem matando, né, em vez de proteger e guardar os direitos dos cidadãos. E quais são as alternativas de paz também que surgem das favelas próprias, né? Eu fiquei muito nessa dúvida, né, se dá para chamar esse contexto de guerra, porque é um paradoxo forte, né, que tudo isso, a guerra às drogas, as operações de pacificação, militarização, tudo vem também com uma promessa de segurança, né? E uma promessa de ordem, uma promessa de paz. Mas, no mesmo tempo, eu fico muito ligada à guerra às drogas. Então, por um lado, tem esse cuidado muito importante, né? Chamar isso de guerra pode reforçar essa narrativa do Estado de guerra às drogas, né? Que é necessário, com mais militarização, mais violência para ganhar essa guerra, né? Mas, no outro lado, também não dá para ignorar a realidade vivida aqui nos territórios. Então, aqui o governo até declarou, né, uma guerra às organizações criminosas. Aí eu fiquei pensando, mas qual guerra é essa? Não é uma guerra civil, né? Porque as organizações criminosas, eles não tentam derrubar o Estado brasileiro. A violência, ela acontece aqui, né, nas favelas. A violência dessa guerra não acontece lá nos bairros ricos da cidade. Então, no meu livro, eu fiquei refletindo agora que o Rio não é uma cidade em guerra, né, mas é uma cidade onde o Estado faz guerra, nas favelas. Para explicar esse contexto, né, que é uma guerra estatal, necropolítica e performativa. Então, guerra, né, por causa dos altos níveis de violência, pela militarização, pelo armamento pesado e também pela essa lógica de matar em vez de prender. Estatal, né, porque é o Estado que faz a guerra. Necropolítica, porque, voltando na história, usando o conceito do Mbembe, essa relação entre o Estado e a favela carioca sempre foi uma relação marcada, né, pela marginalização, racialização, criminalização, marcada pelo controle e até pela remoção, né, da favela. Então, até hoje, a gente consegue ver essa relação necropolítica, onde as favelas são ainda, né, tratadas como zonas de exceção, onde a vida vale menos, onde o Estado pode matar ou deixar morrer, né, não precisa assim oferecer os mesmos serviços. E isso tudo, essa relação necropolítica veio muito antes da guerra às drogas, né? Então essa é uma questão também mais histórica. E finalmente eu queria dizer performativa, porque essa guerra não resolve nada, né? Assim como o Luiz falou, até alimenta o tráfico, né? Então não ajuda para desmantelar as estruturas assim de crime. Normalmente não vai atrás do dinheiro e muito menos assim enfrenta a corrupção, né? Mas é performativa porque produz essa imagem de ação, de controle do que o Estado está combatendo o crime. O Estado continua, né, nessa guerra às drogas, matando na favela para mostrar e fingir quase, né, que está fazendo alguma coisa. No mesmo tempo que o Estado está preservando uma estrutura, né, uma necropolítica baseada na violência, na injustiça e na branquitude. Então, dentro de tudo isso, também fiquei pensando o que significa paz nesse contexto, né? Porque essa paz não está na narrativa do Estado, vira uma paz assim do pacificação, né? Paz como ordem, pacificação, controle, vira uma paz branca, uma paz do rico, uma paz vazia, negativa, sem direitos, paz colonial, né? Que protege os interesses do elite e da branquitude. E essa mesma paz significa guerra aqui no território. Fiquei estudando quais são as alternativas das comunidades mesmo. E falando sobre guerra e paz, eu fiquei conversando, né, com os movimentos sociais, ativistas comunitários, tecedores, educadores.
que todos eles que atuam todos os dias para reduzir a violência na favela, né? Eu chamo isso de uma formação de paz favelada. Formação porque para significar que vem da base mesmo, e favelada também, que não são iniciativas que estão atuando na favela, mas iniciativas que vêm da favela própria. Então, queria dizer que, porque eu não queria desistir do conceito de paz, né? Então, eu queria dizer que existe também essa outra paz, que vem da favela, que é uma paz construída numa outra forma, né? Que não é baseada no ordem, mas é uma prática mais coletiva, não violenta, uma paz que coloca o cuidado, a empatia e a vida no centro. O trabalho com jovens, né, com crianças, para abrir caminhos para eles, o trabalho na luta por direitos pelo Estado e muito mais na produção de conhecimento da favela também. Então, tudo isso para mostrar, né, que os movimentos aqui sociais da favela estão já construindo, né, vocês, no dia a dia, novas formas de políticas não violentas e baseado no cuidado, no dignidade, na potência das pessoas e dos lugares, e não nesse controle violento que o Estado faz. Se a guerra às drogas funciona como uma forma performativa, necropolítica, de governar os territórios pela violência, eu queria também dizer que essa formação de paz favelada mostra que outros futuros já estão sendo construídos, e são construídos a partir da vida e não a partir da morte. Discutindo guerra, paz, isso me traz algo que o Luiz falou no começo, sobre prospecção, que Jacé também trata sobre isso, para pessoas que vivem em favela. Viver sobre um estado constante de violência retira a nossa capacidade, em alguma medida, de se projetar no futuro, de fazer planos, de construir carreira, de se pensar profissionalmente, né? Enfim, tudo isso é totalmente afetado. Então, você traz um ponto que é o combate, ele é feito, passando já para a Rebeca, o combate ele é feito no lugar do varejo. Existe uma cadeia de produção para que a gente chegue à venda em territórios favelados. Mas a venda não acontece só aqui. A venda e o consumo em larga escala acontece no restante da cidade, até porque o poder aquisitivo é maior. E sem nenhuma questão moral e proibicionista sobre isso também. O consumo das drogas ele é histórico, é milenar, das substâncias, e algumas em si que são ervas, plantas originárias, trabalhadas para também a saúde. E aí eu gostaria que a Rebeca, que é uma pessoa que admiro tanto, que traga um pouco do que é essa cadeia e como é uma hipocrisia que essa guerra se dê combatendo o varejo, enxugando gelo dia após dia. O que falaram aqui na mesa até agora é verdade, é o que a gente mais discute quando a gente fala de drogas, né, que é o sistema de justiça criminal, a violência e questões relacionadas ao uso e abuso, mas isso é só uma parte dessa história e desse problema. E aí, a hora que entrar a minha apresentação... Então, eu vou contar, eu falei para o Ari antes de começar, se era para eu contar como eu tive a ideia desse projeto 3 anos atrás. Vou falar que eu tive a ideia na boate, gente, que na boate também você pode ter bons insights. Estava na boate, fora do Brasil, na Europa, e descobri que lá, uma amiga queria saber, né? Descobri que lá o grama da cocaína custava 80 a 100 euros. Eu estava no meio da boate, me falaram essa parada aí, eu fiquei tipo aquele meme da Nazaré, sabe, fazendo conta. Não, pera, como assim 80 euros, 100 euros? Né? Aqui no Brasil tem muita cocaína, né? Na América do Sul, na América Latina, tem o pó de 10, de 20, de 40, de 100. Em São Paulo custa 100, 120 conto o grama, que dá menos de 20 euros. Então aí você já tem uma ideia do lucro que está envolvido nessa commodity, nesse produto de alto valor agregado. Basicamente, né, a proibição das drogas, ela começou, antes de chegar nas pessoas, ela começou com plantas, especificamente com 3 plantas, né, a maconha, a papoula, da qual é produzida a heroína e o ópio, e a folha de coca, da qual é produzida a cocaína. A criminalização dessas 3 plantas é a base das políticas de proibição. Tá? Então,
Já começa o erro daí, né? Porque quem é alguém para dizer que essa planta não pode existir? A planta já estava aqui bem antes de nós. Mas começou assim, né? E aí a criminalização dessas plantas que já tinham o seu mercado, o seu uso tradicional, indígena, ritual, medicinal, recreativo, gerou, né, transformou essas plantas sagradas, essas plantas nativas, na matéria-prima dessa economia de guerra que a gente vê hoje. Então, o problema ele não começa ou termina aqui na Maré, ou em Heliópolis, ou nas quebradas aí Brasil afora. Quando eu voltei dessa viagem, eu escrevi essa tese do projeto, tentando entender, né, como a proibição dessas plantas que usam a terra, né, para serem cultivadas, não é jardinagem, né? A gente está falando do agro, é coisa em grande escala para o mercado que abastece milhões de pessoas. Então, onde começa essa cadeia? Porque a gente fala muito dos efeitos no varejo, nas cidades, nas regiões metropolitanas, mas vem de longe, né? Principalmente a cocaína, que é produzida a partir da folha de coca, cujo cultivo, gente, toda a cocaína do mundo, todo grama de cocaína, toda pedra de crack, no mundo inteiro, um dia ela foi um arbusto de coca na Colômbia, na Bolívia ou no Peru. Então, eu gosto de começar com essa introdução que eu tentei improvisar aqui, mas é assim que a gente tem definido, né? Vamos ampliar o debate sobre política de drogas e entender que a proibição é um sistema de danos ecológicos. Ela pactua a nossa relação com o meio que a gente está, seja no campo, na cidade ou na floresta. Nesses últimos 100 anos, né, que o regime global de proibição tem aí cerca de 100 anos, a proibição ela estabeleceu um sistema econômico, inovador, resiliente, corrupto, extrativista e transnacional. Extrativista é uma palavra bem importante de guardar aí. Então, essa criminalização dessas plantas, né, faz com que a violência da repressão fique concentrada em determinados territórios, seja nas fazendas de coca lá na Colômbia, ou em pontos de varejo aqui como a Maré, enquanto os lucros dessa indústria circulam por aí livremente, né? Vai entrando no sistema financeiro e corrompendo tudo pelo caminho. Esse sistema, ele recompensa o quê? O controle logístico, que você tem que pegar esse produto, tirar ele de um lugar e disponibilizar no outro. O monopólio territorial, você precisa controlar o território por onde essa cadeia passa, porque ela é ilegal. E a camuflagem infraestrutural. Então, você precisa disfarçar quem trabalha nesse mercado, quem usa tem que se esconder, o cara que é corrompido tem que se esconder. Ele camufla, é como se ele não existisse, é como se a cocaína brotasse aqui, ó, na entrada da Maré. Mas não, ela vem de longe. E para ela chegar aqui tem todo esse sistema. E aí, por causa dessa concentração geográfica da fonte aqui na América Latina, a gente também sofre desproporcionalmente os impactos dessa política de guerra. E é isso, né? A coca, eu vou falar especificamente da coca e da cocaína aqui, peço licença. Aqui, em nenhum momento, eu estou fazendo apologia de nada, nem julgando ninguém, estou aqui trazendo fatos, tá? Então, cada um sabe de si, né? Pessoas adultas. E o que a gente sabe é que essa economia de guerra foi incapaz de reduzir tanto a produção quanto o uso de cocaína. A própria ONU diz que, nos últimos 15 anos, o consumo e o comércio dessa droga aumentou consistentemente e continua batendo recordes históricos. Esse estudo de caso, Floresta em Pó, né, um nominho aí, a gente olhou com mais cuidado para os impactos socioeconômicos e ambientais da proibição da cadeia produtiva da coca e da cocaína na América do Sul, na Bacia Amazônica, né, porque todos esses países que eu falei são da Bacia Amazônica, e no Brasil. Por que é importante a gente falar disso, né? A gente tem que entender que a proibição das drogas é uma política, uma escolha política que contribui para a crise climática em todas as suas camadas e dimensões. A gente precisa tirar o debate sobre drogas só do sistema de justiça criminal. A gente tem que entender isso como uma economia que move pessoas, emprega gente, move dinheiro, corrompe instituições. A gente precisa colocar o Brasil como um país importante nesse debate, que eu viajo muito, a galera fala muito México, Colômbia, e o Brasil, mano, que está no meio, né? A gente precisa também melhorar as nossas análises, tem muitas análises incríveis que eu peguei na manhã de hoje aqui,
Mas pouca gente fala da droga, né, da política de drogas. A gente fala do tráfico, mas a gente não fala da política de drogas, que é quem cria o tráfico, como o SESEC definiu aí há mais de 10 anos. E a gente está trabalhando no conceito de redução de danos ecológicos, que é como é que a gente mitiga, reduz os impactos dessas políticas, não só do ponto de vista do consumo de drogas, mas de toda essa cadeia produtiva. Falar rapidinho das origens, foi feita por um parceiro nosso colombiano, ali de Cali, da Universidade de Los Andes. A gente analisa como, nos últimos 30 anos, né, a repressão nos países produtores de coca não erradicou essa indústria. O que aconteceu foi que a fragmentação dos grandes cartéis, Pablo Escobar, essa galera toda lá na Colômbia, distribuiu a autoridade. Então, o que antes era um sistema vertical de produção e distribuição, virou vários grupos armados, num modelo de negócio muito vinculado à governança rural. Então, quem controla o campo onde a folha de coca é plantada, controla a base dessa cadeia produtiva. Hoje em dia, né, antigamente o Peru era o maior produtor, hoje em dia é a Colômbia, com 66% da produção mundial. Então, 30 anos de plano Colômbia, Estados Unidos lá mandando e desmandando, resolveu nada. Peru e a Bolívia. Hoje, a gente também tem um movimento lá do agro, da coca, que você tinha um perfil do campesinato, muitos povos indígenas cultivavam coca como um cultivo tradicional, e hoje está virando grandes fazendas. Então, esse modelo do latifúndio, né, que além da proibição das drogas também é uma herança colonial no Brasil, em muitos países da América do Sul, a falta de distribuição de terras, de acesso à terra, que na cidade se manifesta como a crise de moradia, que a gente vê em todas as cidades brasileiras. Hoje em dia, então, estão virando grandes fazendas com uso de agrotóxico, tipo o agro da coca, o agro da soja, o agro da coca. E lá, nesses países onde existe o cultivo, está diretamente relacionado ao desmatamento. Então, você tem uma plantação de coca aqui, vem a repressão, seja com dispersão aérea de agrotóxico ou erradicação manual, esse cultivo ele é empurrado para uma área de floresta, gerando o desmatamento diretamente. E o que a gente vê é que o Brasil ele sofreu o que a gente chama do efeito balão da proibição. Essa repressão nos países produtores da coca e da pasta base de cocaína fez uma parte dessa indústria atravessar a fronteira e se instalar em países como o Brasil, Equador, Venezuela. Então, a gente vê um aumento tanto da entrada de pasta base, né, no processo de refino você tem a folha, a pasta base, a base de cocaína, aí é feita a cocaína em pó, e com o subproduto disso a gente faz a pedra de crack. A gente vê um aumento da entrada de pasta base no Brasil para ser refinada aqui. E isso tem um impacto muito grande no lucro do crime organizado e no poder corruptor dessa indústria. Na Amazônia brasileira, que é um outro território que está sendo diretamente impactado por essa política, as apreensões de cocaína triplicaram, aumentaram 3 vezes entre 2019 e 2023, bem como a presença de grupos do crime organizado, violência armada, violência letal, todo encarceramento de jovens, indígenas, todos os indicadores pioraram. E o Brasil é o segundo maior usuário de cocaína do mundo, gente. Só perde para os Estados Unidos. Tá? A gente tem o número que a gente está trabalhando aqui é de 11 milhões de usuários, saiu o último LENAD, ficou estável, e como foi dito anteriormente, não existe no Brasil um protocolo de saúde no SUS para tratar pessoas que desenvolvem dependência ou uso abusivo de cocaína. Então, ninguém está nem aí. Né? O CAPS não dá conta, aí ou a pessoa vai terminar numa comunidade terapêutica religiosa, que também não resolve o problema, ou a família vai ter que lidar com esse BO sozinha, ou a pessoa vai ser presa. A gente fez uma série de mapas com o pessoal do Instituto Mãe Crioula lá do Pará para mostrar essas rotas. Então, aqui estão os 3 países, né? Colômbia, Peru, Bolívia, e vocês veem, tem essa rota do norte, que passa pelos Solimões, e a rota caipira, que vem para o sudeste. E o Brasil se consolidou nos últimos anos como o principal hub de refino e distribuição da droga para a Europa, além de atender esse mercado interno gigantesco. Aqui um zoom no Brasil para ver como essas rotas elas integram o território nacional, geralmente com fluxo de outras commodities agrícolas e minerais. A Amazônia brasileira realmente se consolidando como uma rota-chave desse mercado, em sobreposição com outros tipos de criminalidade ambiental. Então, garimpo de ouro ilegal, extração ilegal de madeira, grilagem de terra, pesca,
etc. Né? Então, na Amazônia e nos territórios do Cerrado, a proibição ela potencializa, ela funciona como um banco corruptor e investidor nas frentes extrativistas. Então, hoje em dia, eu acho que não é só o racismo estrutural, não acho que é só o moralismo que sustenta a guerra às drogas, eu acho que são as indústrias extrativistas que querem acesso aos territórios e querem facilitar, né, a construção de estradas, pistas de pouso, portos, pagar um fiscal aqui, outro ali. Elas operam juntas, essas economias. A gente estudou um pouco a distribuição de valor, né, como o valor é agregado ao longo da cadeia. Então, na base, aqui no cultivo, está menos de 1% do lucro. E o varejo, aqui na Maré, mesmo os deliveries de droga ali na Zona Sul, é 22% do lucro. Então, também, a maior parte do aparato estatal está querendo combater quem não é o dono dessa parada. Porque quem é o dono é o cara que pega a pasta base, refina e distribui no atacado. O dinheiro está aqui, ó. O poder, as armas estão aqui. Mas o foco do Estado está aqui. A gente fez um mapeamento com o Fogo Cruzado, que se apresentou aí anteriormente, pela primeira vez, do número de laboratórios de refino no Brasil. A gente conseguiu mapear 550 laboratórios em 5 anos que foram apreendidos pela polícia. A gente sabe que as apreensões elas só pegam entre 10% e 20% do mercado total de drogas. Então, dá para extrapolar que a gente deve ter aí, na base de 5.000 unidades de refino e corte, né, adulteração, espalhadas pelos 23 estados brasileiros. Esse é o mapa da distribuição espacial dos laboratórios. Você vê que tem uma concentração grande em Goiás, Mato Grosso, São Paulo, Nordeste, e alguns acompanhando essa rota dos Solimões. Em termos de grana, de acordo com o estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que o mercado de cocaína, no geral, mexe, né, movimenta aí 65 bilhões de dólares por ano no Brasil, 6% do PIB, galera, isso é um dado chocante também. Só essa etapa do refino, que é 9% do valor, são 6 bilhões de dólares por ano. É um dinheiro, não tem como competir. Os caras não estão pagando imposto, eles só pagam por propina, certo? E aí, isso, se você comparar com, por exemplo, o Fundo Amazônia, que é o principal mecanismo de combate ao desmatamento no Brasil, tem 1 bilhão de dólares na vida. Então, por ano, só o refino da droga dá mais de 5 vezes o valor desse fundo que quer combater o desmatamento, a grilagem, o uso ilegal da terra. A Europa, né, se transformou no principal destino. O uso de cocaína na Europa mais do que dobrou em 20 anos. E, enquanto isso, os preços de rua caíram e a pureza da droga aumentou. Isso aqui foi uma estratégia de mercado que eles fizeram para renovar a base de uso, e hoje a cocaína é a segunda droga mais usada na Europa, só perde para a maconha. Então, toda a repressão feita aqui, toda a repressão feita lá, todas as apreensões no mar, o submarino, não sei o quê, não fez nem cócega, mano. A cocaína está bombando na Europa. Aqueles 100 euros lá do começo da história, aqui, ó. Não foi à toa que eu fiquei chocada. Pensando no futuro, né, a gente começou a elaborar um futuro para além da proibição e o que isso significaria para os territórios que são afetados por essa cadeia produtiva. Né? Então, a gente tem sistematizado premissas e critérios que vão desde o uso sustentável do solo, a proteção aos pequenos agricultores, a regulação do uso de agrotóxicos, até as questões vinculadas à saúde e uso, né? Mas a gente traz os conceitos da governança comunitária tradicional e indígena para a gente trabalhar essas plantas de poder, cientes que a gente já sabe como regular substâncias perigosas. Qualquer farmácia que vocês entrarem vai ter aí umas metanfetamina babado para vender com receita. Não é mais ou menos disso que a gente está falando. Para a gente não vai ter desmatamento zero enquanto houver uma guerra contra drogas à base de plantas, que se transforma numa guerra contra nós, fora desses territórios. Sobre a experiência de Medellín, como essa opinião pública foi modificada, a participação popular foi importante para que uma cidade que ocupava uma das cidades mais violentas no mundo caísse esse índice para uma das cidades com mais seguridade, com mais desenvolvimento social e com uma cultura, que é um dos aspectos que eu acho importante que você traz, foi importante para envolver a população nesse sentido e que todos comprassem essa transformação. Voy a hacer unas reflexiones sobre el urbanismo social, sobre unas estrategias para ciudades seguras y específicamente sobre la importancia del diseño urbano para el fortalecimiento de la vida de los barrios,
Esto tal vez es lo más importante que ha pasado en Medellín, la transformación de los barrios y específicamente de las favelas, a través del espacio público para el encuentro, la convivencia y la seguridad ciudadana. El urbanismo social es una apuesta por reivindicar el urbanismo con un valor político. Yo soy arquitecto, urbanista, me dedico a hacer diseño de proyectos urbanos y ahí Medellín entiende que estamos haciendo política y que estamos transformando la sociedad. En el 2004, un grupo de personas independientes, expertos en todos los temas asociados a la ciudad, a la cabeza, el alcalde fue el líder, era un matemático profesor, uno de los científicos más reputados de Colombia. Construyen una narrativa, vamos a pasar del miedo a la esperanza. Y la solución es la educación, llamando como un compromiso a toda la ciudadanía. No solo es un gobierno independiente, con todo el conocimiento para transformar la ciudad más peligrosa del mundo. Insisto, 381 muertos por 100.000 habitantes. Entiendo que la cifra más crítica de Brasil en este momento es una ciudad que no recuerdo cuál es, son 70. Yo crecí en medio de la guerra, en medio de bombas, en medio de sicarios. Ustedes seguramente no se imaginan lo que significa eso. Entonces, para Medellín, el barrio va a ser lo más importante. El encuentro, la convivencia y la seguridad ciudadana. Transparencia y proximidad, la cercanía, el diálogo y el reconocimiento de los actores involucrados en los procesos de intervención permiten construir confianza y aportan certeza al relacionamiento entre ellos. Desde el diseño urbano, la transparencia hace referencia a la posibilidad de ver, ser visto, reconocer y ser reconocido en el espacio colectivo. El espacio público es la gran apuesta de Medellín, recuperarlo. Eran lugares tomados por la guerra, tomados por los narcotraficantes y los sicarios. Sistemas de transporte público masivo. Por primera vez un metrocable se usa en Medellín para no ser turístico, para ser parte del sistema de transporte público masivo, integrado a espacios públicos, integrado a parques, biblioteca, para que los niños y las niñas estén en la calle, en territorios que eran frontera de guerra. La misma historia de Brasil. Calles, plazas, eran los lugares, aquí había un cartel, aquí había otro cartel y estos espacios estaban completamente tomados. Y aparecen un conjunto de proyectos, sobre todo en las calles, para poder transformar la vida del barrio, para recuperar el espacio para las personas y no para los narcotraficantes. Dar visibilidad y transparencia es los mejores equipamientos públicos, los mejores parques, biblioteca, los mejores colegios, los mejores jardines infantiles, el mejor transporte público masivo está en la favela. La favela que había sido estigmatizada, vivimos en dos ciudades, la ciudad de la favela y la ciudad planeada. Hay una obsesión en Medellín por conectar la ciudad para el encuentro y la ciudad para todos y todas. Vitalidad. El espacio público es el espacio del encuentro, la diversidad de usos, la oferta de actividades y dinámicas por parte del Estado y el reconocimiento de las iniciativas comunitarias dan vida a los espacios. El Estado debe garantizar el espacio público para todos y para todas. Espacios para la cultura, espacios para conciertos, espacios para encontrarse y espacios para el deporte, la recreación y la actividad física. Pero no solo en los barrios, donde están los equipamientos deportivos más importantes de la ciudad, se genera una accesibilidad y una transformación para que el básquetbol, el voleibol, el fútbol, las piscinas, todos los deportes puedan acceder a cualquier persona de Medellín. En Medellín, por política pública, casi el 100% tiene acceso a servicios públicos y a deporte, recreación y actividad física. Accesibilidad y conectividad. La vida de barrios se enriquece en la medida que los espacios colectivos están conectados entre sí, conformando redes de itinerarios cotidianos. Se debe favorecer el acceso universal, generar integración y superar barreras físicas e intangibles de carácter natural o artificial. La vida cotidiana del barrio.
se garantiza, se consolida. Yo tengo un sueño que lo estoy concibiendo con Eliana Silva, gran amiga de trabajo, y con el equipo de redes Damaré. Ya estamos pensando en varios proyectos para que esa cotidianidad de Maré, esos espacios públicos de Maré, no solo los equipamientos. Esto que está pasando aquí, yo sueño con que el próximo año o en 2 años empiece a pasar en la calle, afuera, en el espacio que es de todos y de todas. Le insisto a Liana, vamos a recuperar el espacio público para todos y todas. Esto se hizo en Medellín. La biblioteca, la iglesia, el parque pequeño, la plaza, el colegio, todos los elementos de la ciudad, del barrio, están ahí consolidados con los mejores diseños y con las mejores especificaciones técnicas. Calidad y belleza, considerar la estética, la perdurabilidad en el tiempo y el mantenimiento como parte fundamental del proceso de intervención. La estética, la calidad, la belleza entra a ser parte del discurso político en Colombia, y esto nos lo enseña Bogotá. Medellín replica el modelo. Vamos a hacer los mejores espacios públicos. Otra vez, esta calle tenía uno de los colegios del barrio, se transforma, pasa. El mejor colegio del barrio, el mejor espacio público, se tumban muros, vivimos en ciudades encerradas. Medellín se obsesiona con tumbar muros, tumbar rejas. Una ciudad sin muros, la seguridad no la dan los muros y las rejas, la seguridad la da la actividad, el uso, los ojos, los niños y las niñas en el espacio público. Esta historia es muy interesante. Este es un lugar, un colegio público sin muros, sin rejas, y esta es una calle que atraviesa el colegio. Uno cuando camina ve los laboratorios y ve los salones, las escuelas, los colegios entendidas como espacios vitrina, como espacios para que todos los niños, las niñas, los papás, las mamás vean la importancia de la educación. Apropiación e identidad, ¿quiénes somos? Entonces no somos Noruega, no somos Alemania, no somos Suiza, no somos Brasil, somos Colombia, Medellín, una ciudad que tiene una economía, que tiene una cultura. Entonces, espacios como este empiezan a ser muy importantes para poder que las comunidades entiendan que esos proyectos son su cotidianidad. Este lugar, hay un nacimiento de agua aquí, los jóvenes hablan con los peces, las mamás lavan la ropa, los niños juegan. Sin duda es un lugar muy importante para el barrio. Estos jóvenes nombraron a sus peces con los nombres de sus amigos que murieron en la guerra. Es el lugar de memoria, es el lugar de encuentro. Sin duda, pásalo, este lugar es muy importante, se vuelve un pequeño espacio público del barrio donde el agua es un tema muy importante para el barrio. Y sin duda, el arte en las paredes, las manifestaciones culturales todas en los espacios públicos de esas favelas de Medellín. Cohesión social, las intervenciones del espacio público son oportunidades para fortalecer el tejido social. Cerca a Maré, o ese borde de Maré que da hacia ese brazo de agua, generar a los equipamientos públicos más importantes de Río de Janeiro. Y estos son lugares para la educación de la ciencia, para la educación de la naturaleza, para la educación de los profesores públicos, y está en la entrada a las favelas de Medellín. Esto era una frontera de la guerra, era una frontera de los narcotraficantes, ahí no podemos entrar. Esa frontera se derriba y se construyen equipamientos públicos y espacios públicos para la educación. Las empresas privadas son muy importantes en el proceso de transformación de Medellín. Las universidades son clave acompañando al gobierno para generar equipamientos alrededor de la educación, la innovación, el emprendimiento. Creo que esta es la última, imaginarios. ¿Cómo queremos ser? Entonces, hay unos métodos de trabajo participativo, de trabajo colaborativo, donde los niños y las niñas, sobre todo, dicen qué es lo que se quiere hacer. Por ejemplo, un puente tiene una banca corrida para que las personas se puedan sentar. Parte de los talleres de los imaginarios, los niños y las niñas y las personas decían, nos queremos encontrar en este lugar. Por aquí pasa un riachuelo, esto era frontera, aquí había una banda criminal, aquí había otro, y esto empieza a conectar y a tejer a partir de los sueños y de los imaginarios que tienen las personas. Dale.
todos los elementos necesarios para la transformación de un territorio, el medio ambiente, los equipamientos colectivos, los espacios públicos y la movilidad, la vivienda, trabajando de manera articulada con las diferentes instituciones, con los diferentes sectores, empresas, ONGs, universidades, y trabajando para que con las comunidades todos estos proyectos efectivamente sean una apuesta por esos sueños de las personas que viven en las favelas. Y entonces los proyectos reflejan, todos estos son diferentes actores que están invirtiendo para que los proyectos de mejoramiento de vivienda, de mejoramiento del hábitat, servicios públicos, mitigación de riesgos, nuevas viviendas, nuevos espacios públicos, finalmente se logre la transformación. Estas son las 8 estrategias que les quería dejar, que se han usado en Medellín para poder recuperar esos barrios y transformar esa problemática que teníamos. Este es el Parque Explora, el Jardín Botánico, Moravia, que es una de las favelas, que fue uno de los lugares más peligrosos de Medellín, es un lugar epicentro de la fiesta del libro. La calle en la noche, habíamos perdido la noche en Medellín, habíamos perdido la calle, por eso la obsesión de recuperarla, de recuperar la noche con contenidos, sobre todo de educación, de cultura y de emprendimiento. Gracias.